nesse vídeo estudando no CC faremos mais alguns comentários sobre questões de proporção. O ideal é que você tente realizar essas 4 questões antes do comentário do nosso vídeo. E aqui no nosso Matemática Cadê Você? Vamos fazer a seguinte lembrada. A grandeza x e a são diretamente proporcionais quando você pode apresentá-la x está para a igual a uma determinada constante. Da mesma maneira, as grandezas x e b são inversamente proporcionais quando você usa x vezes b igual a uma certa constante. E aí, senhores, a grandeza x é diretamente proporcional a A e inversamente proporcional a B? Como apresentamos nessa condição? É o x vezes b, que é a condição do inversamente proporcional, sobre o está para a diretamente proporcional, que é a A. Nesse nosso vídeo, senhores, nós iremos fazer comentários mais a respeito dessa última condição, que é a condição da grandeza diretamente e inversamente, ou então inversamente diretamente ao mesmo tempo. Senhores, vamos aqui a condição inversa por direta. Dividir o n em duas partes inversamente proporcional a e a b e diretamente a c e a d. Então, senhores, vamos tomar as partes e denominá-las de x e y, tendo cuidado de segurar que ela vem ser inversamente a A e a B, aos números A e B, e diretamente ao C e ao D. Ou seja, vamos ter que dividir o N inversamente a A e B e diretamente a C e D. Senhores, essa condição aqui é fundamental para o nosso problema. E as partes que vamos dividir o N, denominamos de x e y. Se vamos dividir o N por x e y, a soma dessas duas partes vai valer o nosso n. Então, senhores, vamos aqui armar nossa proporção. O A é inversamente proporcional a x, então trabalhamos com ele no numerador. E o diretamente a x é o C, vem a denominador da razão em x. A razão em y, senhores. O B é o inversamente, então vem ao lado dele. E o diretamente proporcional, que é o D, vai a denominador. Então, senhores, aqui é a passagem fundamental do problema. Os diretamente, as partes diretamente estão ou em denominador, e as inversamente, conforme as partes, estão em numerador. Senhores, fazendo uma das maneiras, vamos fazer o MMC das partes inversas, olha lá, e vamos multiplicar, melhor, dividir essa proporção por esse mínimo, que é o produto. Então, se já temos o C dividindo a primeira parte, ele vem multiplicando, fica ABC. E em relação à razão Y, ficamos com ABD. Senhores, aqui temos condições de fazer a simplificação do A na primeira razão e do B na segunda razão. Ficamos então na dependência de quem, senhores? Do X por BC e o Y por AD. Poderíamos até ficar mais rápido aqui, você trazer esse B dividindo, ó, ou multiplicando quem já está dividindo, no caso o C, que é o B, ficamos então com BC, e no caso o X, vem lá o A, ficar multiplicando o D. É bem mais prático que fazer o mínimo essas simplificações. Bom, senhores, aqui então criamos a razão, a proporção, melhor dizendo, aplicando o sequencial da proporção contínua, a soma de antecedente pela soma dos consequentes. Chegamos então, senhores, à nossa constante proporcionalidade. Para então encerrarmos o problema, tomamos cada uma dessas razões, igualamos a constante, no nosso caso x sobre BC é igual ao K, ficamos com x valendo BCK, e o y sobre AD igual a K. O nosso y será então, senhores, ADK. Então, senhores, aí uma das maneiras de você armar nosso esquema. Nas aulas discutiremos mais algumas passagens que tornam bem rápido esse tipo de cálculo. Vamos ao nosso primeiro problema, senhores. 290 deve ser dividido entre duas crianças diretamente proporcional aos seus pesos, e inversamente às suas idades. Senhores, a primeira criança tem 10 anos
e 50 quilos. Diretamente a 50, inversamente a 10 anos. A segunda criança, que vamos denominá-la de Y, vai possuindo ou possui 12 anos e 40 quilos. Qual será a importância ou dada a cada uma? Então, senhores, se vamos denominar as divisões de x e y, a soma do total é o 290, x mais y. Então, senhores, aí armando a nossa proporçãozinha, 10 vezes o x, já que 10 é inversa a x, vem a numerador, 50 é diretamente, vem a denominador. Em relação à razão y, o d, 40, vem a denominador, e o i inverso vem a numerador. E aí, senhores, vamos fazer aqui o m pelo processo do MMC. Vamos então fazer a divisão dessa proporção por 60, fazendo aqui as possíveis simplificações. Senhores, no caso, ficamos a depender da próxima razão, que fica x sobre os 50 vezes o 6 e o y sobre o 40 para o 5. 50 vezes 6, senhores, é 300 e 40 vezes 5 é o 200. Simplificando aqui por 100, ficamos com a razão x, com a proporção x por 3 igual a y por 2. Senhores, aplicando a série das razões, a propriedade, ficamos com a soma antecedentes pela soma consequentes. Soma antecedentes é o x mais y, é o 290, 3 mais 2, 5. 290 por 5, senhores, chegamos à nossa constante. Para matar x sobre 3 é o 58. Vamos trazer o 5 multiplicando, aliás, desculpa, o 3 multiplicando 58 é o 174. E para chegarmos ao y sobre o 2 é o 58. Chegamos então, senhores, ao nosso y valendo 116. Importâncias, no caso, a primeira, que é x, vai receber 174. E a segunda, que é o nosso y, vai valer ou receber, melhor dizendo, 116. Senhores, uma bem mais extensa. Abaixo temos as idades e os tempos de serviço de 2 técnicos judiciários do TRF de uma certa circunscrição judiciária. João possui a idade de 30 anos e tempo de serviço 8 anos. Maria possui a idade de 30 e tempo de serviço de 12. Senhores, esses funcionários foram incumbidos de digitar as laudas de um processo. Que decidiram? Dividir o total dessas laudas entre si na razão direta dos anos, diretamente aos anos, e inversamente ao tempo de serviço. Então, senhores, o nosso João ficou na dependência de direta 36 e inversa 8. E a Maria, o total de laudas da Maria, vamos simbolizar por M, assim como o João é J, fica diretamente a 30 e inversamente a 12 anos de serviço, que é o nosso 12. Senhores, ele cita que o João digitou 27. Nós já temos o total do serviço do João. Ele que está interessado no total de laudas. Para isso, vamos ter que determinar quanto a Maria digitou. Então, senhores, vamos nós só criar a proporçãozinha, ó, o 8J, porque o 8 fica vezes o J, porque o 8 é inversamente, e o 36 abaixo. Em relação a Maria, 12 é inverso, vem a numerador. 30, denominador, que é o direto. Senhores, fazendo aqui possíveis simplificações, ou seja, vamos dividir numeradores por 4 e denominadores por 6. Senhores, sendo feito isso, ficamos com 2J sobre 6 e o 3M sobre 5. Por simplificação aqui, senhores, na primeira razão, 2 por 6, ficamos com J sobre o 3 igual 3M sobre o 5. Como já temos o valor do J, que é o 27, ficamos assim. E aí, senhores, para isolarmos o M, vamos trazer esse 3 dividido e o 5 multiplicando. Ficamos então com o M valendo o quê? 5 vezes 27, 135, dividido por 3 vezes 3, 9. E aí, senhores, dá o 15 e acabou, porque ficamos com 27, que era o João, e os 15 da Maria, total de laudas, 42. Senhores, determinar dois números diretamente proporcionais a 4 e 3, e inversamente a 6 e 8. Esse tipo de problema agora ficou uma sopinha, né? A diferença é 21. A única novidade aqui é essa diferença, mas vamos nós, né? Diretamente a 4, inversamente a 6, o 6 vem ao lado do A e o 4 abaixo do A. Diretamente a 3, abaixo B, e o 8 ao lado. Pronto, senhores, a maneira mais rápida ainda, esse 6 está multiplicando o A, vem dividindo, quem já está aqui é o 3, e o 8 vem lá por cima do 4. Então ficamos com A por 32, é 8 vezes 4, e o B por 18, 6 vezes 3. E aí, senhores, diferença é o dado. Então a diferença entre os antecedentes pela diferença consequente, matamos aqui a constante. E aí, senhores, morta a constante, vamos ao A 32
igual a 3 meus. Ficamos então com A 48 e o B valendo então 27. Podemos então, senhores, A 48, B 27. Aqui deixamos, senhores, esses exercícios para vocês e respectivas respostas. No mais, um abração e até a próxima.